Olá, eu sou a Luana Harumi, bem-vindo de volta ao meu canal e se você é novo por aqui, muito prazer! Estamos aqui de volta com mais um vídeo falando sobre as minhas leituras, o primeiro wrap-up do ano aqui no canal, quem amou? Então hoje eu vou falar das minhas leituras de janeiro, fevereiro e março de 2022. Eu acabei não lendo muito nesses últimos meses, mas eu li algumas coisinhas interessantes que eu quero compartilhar aqui com vocês. E eu não vou falar de 3 dos 10 livros que eu li nesse período, né, que são Belo Mundo Onde Você Está e Conversas Entre Amigos, os dois da Sally Rooney, e Luxúria da Raven Leilani, porque eu já falei desses 3 livros em um outro vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui para quem quiser ir ver depois. Mas antes de falar dos livros, aqueles recadinhos de sempre, né? Se você é novo por aqui, eu já deixo o convite para você se inscrever no canal, eu tô sempre falando sobre cultura pop, comportamento, livros e internet. E se você já é inscrito, muito obrigada, não esquece de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo e já deixa um like que me ajuda bastante. Eu vou falar dos livros na ordem de leitura mesmo, porque como eu disse, eu li alguns livros bem interessantes e não teve assim um que tenha sido muito ruim ou muito pior que os outros, assim. E também, como já disse várias vezes aqui no canal, se eu não tô gostando de um livro, adeus, né? Começando com O Homem Duplicado, do José Saramago, publicado originalmente em 2002. Esse foi o primeiríssimo livro que eu li em 2022 e também o único que eu postei lá no Instagram. Desculpa, gente, que me segue por lá. Esse livro é bem conhecido, inclusive já ganhou uma adaptação para o cinema com o Jake Gyllenhaal. Ele acompanha o tertuliano Máximo Afonso, um professor de história ali do Fundamental que tá vivendo ali sua vida normalmente, né? Tem uma vida bem comum, assim, né? Apesar de ele se sentir um fracassado e achar que ele poderia estar fazendo mais, que ele tá desperdiçando seu potencial. Ele tá vivendo ali uma vida normal, até que um dia ele aluga um filme e aí ele percebe que um dos personagens secundários, basicamente um figurante ali, é uma cópia praticamente exata dele mesmo, assim, igualzinho. E aí ele começa meio uma obsessão com esse ator ali, fica meio confuso, né, do porquê eles são tão parecidos, fica em dúvida ali se ele deve entrar em contato ou não com esse cara. E enquanto isso tem outras coisas acontecendo ali na vida dele, né, ele tem uma relação com uma outra mulher, uma relação romântica, né, tem a relação com a mãe dele, inclusive tem relações, assim, ao longo do livro, complicadas com mulheres ali na vida dele, e vai se criando ali uma tensão, né, do que ele vai fazer com essa informação, de que tem essa pessoa que é basicamente uma cópia dele, como ele se sente com isso, e a partir daí vão se desenrolando alguns acontecimentos cada vez mais surreais. Eu não achei esse um livro fácil de ler, né, esse é o meu segundo livro do Saramago que eu leio, e aqui também ele traz frases longas, praticamente sem pontuação, sem marcação de fala, então não tem travessão, não tem aspas, né? Quase ali um fluxo de pensamento sem fim, às vezes. Então, pra mim, foi bem difícil pegar no ritmo da história. Várias vezes eu tinha que voltar páginas pra reler, porque eu terminava de ler uma coisa e eu ficava, peraí, o que eu acabei de ler aqui? E eu acabei demorando quase 2 semanas para terminar de ler esse livro inteiro, assim, é um livro que não é muito longo, tem menos de 300 páginas, sabe? Então para mim seria bem mais rápido, mas por todas essas questões de escrita, da forma que ele é construído, foi mais difícil ali pra mim. Mas aí, quando eu finalmente engatei, a leitura fluiu, assim, um pouco melhor, eu comecei a me engajar mais com a história, pegou um ritmo ali, né, eu queria saber o que ia acontecer, especialmente mais pro final, que as coisas começam a acontecer cada vez mais rápido, assim, né, e essa tensão vai chegando num nível, né? Então eu queria ver como essa história ia acabar. Especialmente nas 2 últimas páginas do livro, assim, pra mim foi o que fez esse livro inteiro valer a pena. Toda essa dificuldade, entre aspas, de ler, né? De terminar a história. O que valeu a pena foram as 2 últimas páginas, porque a resolução ali, né? Terminou de um jeito talvez um pouco previsível, mas que eu acho que fez muito sentido e ainda deixou um arzinho ali meio de suspense ou de um arzinho meio tenebroso, sabe? Então eu gostei, achei que foi bem legal. Depois vem um livro bem mais sentimental aqui, né? Que é O Ano do Pensamento Mágico, da Joan Didion, publicado originalmente em 2005. Esse é um livro bem famoso dela também, né? E aqui ela conta
como foi o primeiro ano depois da morte do marido dela, o escritor e roteirista John Dune, com quem ela compartilhou a vida por mais de 40 anos. E ao mesmo tempo em que ela tinha que lidar com o luto ali, né, da perda do marido dela, com quem ela viveu tanto tempo, e uma perda tão repentina, né, uma coisa que aconteceu tão de repente, ela tinha que lidar com algumas complicações de saúde da única filha deles, né, a Quintana. Então, é claro, era muita coisa ali para processar naquele momento, né? Então, no livro ela traz muitas reflexões sobre culpa, sobre essa perda, né, sobre memória, tanto no sentido de lembrar momentos com a pessoa, como também lembrar como algumas coisas aconteceram, se ela poderia ter feito algo diferente, né? Se culpar por algumas coisas, ficar ruminando ali acontecimentos, né? Pensar mesmo que podia ter feito alguma coisa, podia ter visto algum sinal, né? Eu já sabia desse livro, porque, como eu já falei algumas vezes aqui, eu gosto muito da escrita da Joan Didion. Então já era um livro que eu queria ler em algum momento. Eu também, quando eu abri uma caixinha de recomendações de livros lá no meu Instagram, eu recebi recomendação desse livro também. Mas eu acho que eu não esperava que eu fosse ler esse livro já num momento ali, né, também, que eu também estou passando por um processo de luto, né? A minha avó, que era uma pessoa super importante, é uma pessoa super importante pra mim, acabou falecendo. Então eu também tô nesse processo, né? E, inclusive, no dia que isso aconteceu, eu tava ali, né, muito triste. E eu lembrava que a Joan Didion tinha esse livro, e eu fui procurar qual era o nome porque eu não lembrava, e aí que veio a notícia que a Joan Didion tinha também falecido naquele mesmo dia. Então, quando eu peguei para ler depois, teve mais esse impacto ainda, né? Eu me identifiquei com muita coisa que a Didion traz nesse livro, apesar da minha relação com a minha avó ser, obviamente, né, muito diferente da relação que a autora tinha com o marido dela, né? Eu me identifiquei com bastante coisa e, como sempre, assim, né, uma escrita impecável, cheia de reflexões ali muito boas, então eu gostei bastante, apesar das circunstâncias, né? Em seguida, temos A Filha Perdida, da Elena Ferrante, publicado originalmente em 2006. Esse livro foi recentemente adaptado pela Netflix, né? Inclusive ganhou 3 indicações ao Oscar, tanto de melhor atriz, melhor atriz coadjuvante e melhor roteiro adaptado. Não ganhou nenhum, mas enfim, foi indicado. O livro acompanha a Leda, que é uma professora e pesquisadora universitária que vai passar as férias sozinha em uma praia ali na Itália, né? E aí lá ela acaba tendo contato com uma família bem grande, bem barulhenta, mas especialmente com uma moça dessa família que é mãe, né? Que tem uma filha pequena. Então ela fica ali observando a relação das duas e acaba relembrando ali a relação dela com as próprias filhas, que já são crescidas, moram em outro país e tal. E ela não apenas observa essa mãe e filha, né? Ela também se aproxima delas, né? Acaba criando ali uma certa relação com elas. Esse é o segundo livro que eu leio da Elena Ferrante e o terceiro publicado por ela, né? Sério, gente, desde que eu descobri que Elena Ferrante é um pseudônimo de alguém que ninguém supostamente sabe, né? Quem ela é, eu não consigo tirar isso da minha cabeça. A escrita é bem envolvente, eu gostei bastante de como ela desenvolveu ali as relações, né, e as angústias e tal, entre as várias gerações de mães e filhas, né? Até mesmo a menina, por exemplo, né, que é filha da moça ali, ela tem uma boneca que ela chama de filha dela, e a boneca também ela fala que tá grávida. Então eu achei isso bem interessante, assim. Eu também achei bem interessante esse contraste entre a Leda, que tá ali na praia sozinha, mais introspectiva, mais quieta, vivendo ali na cabeça dela, né? O livro é do ponto de vista dela, então a gente acompanha bem ali os pensamentos dela. Ela fica ali lendo os livros dela e tal. Com a família, que é bem barulhenta, expansiva, tá todo mundo ali, é uma família grande e tal, então achei bem interessante essa diferença. E até como a Leda, né, a personagem principal, coloca essa diferença ali pra se sentir superior, de certa forma, sabe? E de que ela é superior a tudo aquilo, mesmo quando ela conta pra gente, né, explica e fala, descreve ali algumas atitudes bem questionáveis, sabe? Então eu achei muito legal essa construção ali, essa construção de que ela é uma pessoa, né? Uma humana mesmo.
O próximo é um livro bem curtinho, talvez seja o mais curto aqui da lista, né? Que é Copo Vazio, da Natalia Timmerman, publicado em 2021, talvez seja o mais recente também. Eu queria ler alguma coisa mais rápida ali, porque eu tava no meio da minha quarentena da Covid, então meu cérebro não estava funcionando direito, eu queria assim, né, não conseguia pensar direito, e eu tava sentindo falta de ler algum livro nacional também, então eu peguei esse pra ler sem saber muito bem sobre o que era a história, mas eu já tinha visto ali bastante nas redes sociais, porque é um livro com uma capa bem bonita, bem pro Instagram mesmo, olha aqui de novo. Esse livro acompanha a história de um romance que já acabou, então a gente vai ver ali o que aconteceu, o que rolou entre as duas partes, né? E sem querer dar muito spoiler, mas já dando... É uma história de ghosting, sabe? Simplesmente sumir, parar de responder a pessoa, enfim. A nossa personagem principal aqui é a Mirella, que é uma arquiteta que acaba se envolvendo com o Pedro. Então eles vivem um romance ali bem intenso por um tempo, até que, como eu disse, ele acaba. A gente acompanha a história do ponto de vista da Mirella, então ela é a narradora e fica até essa questão, né? Será que o romance foi mesmo tão intenso ou foi só do ponto de vista dela, né? E a gente acompanha ali todos os sentimentos dela, raiva, frustração, amor, como que ela se apaixonou, confusão, todo esse sofrimento, né? Tudo em torno desse romance ali. A história é dividida em dois, quase três momentos diferentes ali, né? Tempos diferentes, mas foca bastante ali nesse período do romance. Então, eles se conhecendo, se envolvendo e depois se separando. Em termos de enredo, eu senti que a história não saiu muito do lugar ali, porque a narrativa é bem isso, essa história de se conhecer, se apaixonar e ter o coração partido. Mas é um livro bem curto, né? Então é bem compreensível essa abordagem ali. Mas eu achei muito legal também que a Natália conseguiu traduzir, capturar muito bem todas essas sensações ali da protagonista, todo esse sofrimento que ela estava sentindo e passando ali naquele momento, né? Então ela traduziu muito bem toda essa jornada dela ali com o coração partido mesmo, de uma forma bastante intensa. A Natália é médica psiquiatra e psicoterapeuta, então eu imagino que esse background dela também tem ajudado ali na construção de sentimentos da protagonista e de como ela lidou, né, ela lida na história ali com esses sentimentos, então eu achei isso bem legal também. O próximo é um livro de ficção científica / terror, que é Aniquilação, do Jeff Vandermeer, publicado em 2014. Esse livro também virou um filme da Netflix, com a Natalie Portman e o Oscar Isaac, e mais um monte de gente famosa ali de Hollywood. O livro acompanha uma bióloga que, junto de outras 3 especialistas em outras áreas, vai explorar e pesquisar um lugar chamado Área X. Esse lugar está isolado do mundo há décadas, porque coisas estranhas acontecem lá, as pessoas voltam de uma forma estranha, né? Então essa é a 12ª expedição que vai para lá para mapear o terreno, né? Registrar o que acontece lá, ver o que tem lá e tal. E essas especialistas têm que anotar tudo que elas veem, tudo que elas experimentam, né? Tudo que elas vivenciam ali naquele espaço em um diário pessoal delas. Mas logo coisas estranhas começam a acontecer. Quem viu o filme sabe que a história é bem estranha e o livro, apesar de ser um pouco diferente ali do filme, também é bem estranho. Então vão acontecendo coisas ali cada vez mais bizarras, mais surreais, e como a bióloga, a personagem principal, é a narradora também, você não sabe se dá pra confiar muito nela, se dá pra confiar no que ela tá falando. Eu lembro que quando esse livro saiu, eu via em todo lugar, assim, toda livraria que eu ia, tava o livro lá na frente, né? Inclusive, ele ganhou o prêmio Nebula, que é um prêmio super importante da ficção científica. Ele faz parte de uma trilogia chamada Trilogia do Comando Sul. E assim, foi uma experiência bem interessante. Eu já tinha tentado ler antes e não tinha engajado muito, acabei abandonando. Pra mim, ele pareceu assim, ele me deu a sensação de um sonho, sabe? Aqueles sonhos bem estranhos que começam a acontecer coisas cada vez mais estranhas e bizarras, mas que no sonho fazem sentido. E eu não achei que tem tanto, assim, a questão do terror, né? Mas eu senti muito, assim, tem muito ali uma tensão do que vai acontecer, do que ela vai descobrir, do que ela vai encontrar ali. Então foi uma experiência bem diferente pra mim, assim, é muito diferente, esse livro foi muito diferente de qualquer outra coisa que eu já tinha lido antes, então isso foi bem legal, assim, por ser diferente mesmo, foi bem interessante, mas não me deu muita vontade de ler os outros livros da trilogia, não, os outros 2 livros, até porque depois eu vi que eles acompanham pessoas e situações diferentes,
Mas eu acho que esse livro, Aniquilação, funciona muito bem sozinho, então isso aí foi legal. O próximo livro também é um livro de terror, né, gente? Quem diria que eu estaria lendo tanto terror logo assim no começo do ano, né? Que é Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia, publicado em 2020. Esse foi um livro bastante hypado ali na época de lançamento, né? Eu vi muita gente falando dele na internet e eu acabei pegando ele pra ler recentemente com 2 amigas, o que tornou a experiência ainda mais legal, né? Aqui a gente acompanha a Noemi, que é uma socialite ali da cidade do México, então ela gosta de se divertir em festas, flertando, gosta de usar roupas bonitas, né? Vestidos bonitos, caros e tal. Até que a rotina dela vira totalmente de cabeça pra baixo quando ela recebe uma carta da prima dela, a Catalina, totalmente transtornada ali, pedindo ajuda, não falando coisa com coisa. Então o pai da Noemi envia ela pra casa ali que a Catalina tá morando, pra ir ver se ela tá bem, né, se tá tudo bem, e se for o caso, trazê-la de volta pra cidade do México. A Catalina se casou recentemente com um inglês, então ela mora ali com a família desse cara em uma mansão, né, num lugar chamado High Place, que é um lugar isolado ali da cidadezinha que fica essa casa, né, essa residência. E pra variar, quando ela chega lá, coisas estranhas começam a acontecer, né? Sempre há as coisas estranhas. É uma história bem envolvente, a Silvia Moreno Garcia cria uma ambientação ali cada vez mais arrepiante ali, tenebrosa, assim, né? Com um mistério do que tá acontecendo mesmo. E ela traz muitos temas atuais, né? Então esse livro se passa nos anos 50, mas tem muitas questões atuais ali, como xenofobia, racismo, machismo, relações abusivas, até gaslighting e tal. A autora é canadense e mexicana, então ela traz também um olhar diferente ali, né, sobre as pessoas mexicanas e sobre as pessoas latinas até, né, que foge bastante dos estereótipos. Então eu achei isso muito legal também. Tem cenas bem angustiantes ali, umas cenas bem nojentas, assim, né, um pouco mais gráficas, mas tem um ponto que eu achei bem legal, assim, né, e que é uma coisa que eu já falei quando eu falei do livro As Coisas que Perdemos no Fogo, que é o livro ter sido escrito por uma mulher, né? Então eu acho que isso faz toda a diferença ali para essas cenas não parecerem simplesmente jogadas ali, né? E tem um toque diferente, um olhar diferente, uma construção diferente que eu acho que se deve muito a Silvia Moreno Garcia ser uma mulher. Então isso eu gostei bastante também. E não dando muito spoiler assim, né? Mas esse livro foi finalista do prêmio Bram Stoker e também do prêmio Nebula. Então, assim, o hype tava fortíssimo mesmo. Ele entrou em várias listas também de melhores livros de 2020 e tal. Não é um livro que eu pretendo reler algum dia, mas eu achei um livro bem construído, muito bem construído, né? E, inclusive, as explicações que ela dá ali na história são totalmente diferentes de qualquer coisa que eu já tenha visto. Então, isso foi bem inesperado. Eu só achei que o final ali poderia ter alguns detalhes diferentes, mas no final foi uma leitura bem interessante, bem diferente mesmo. Antes de falar do último livro aqui da lista, se você chegou até aqui, tá gostando do vídeo, já aproveita e deixa um like aí pra mim, por favor. Fechando aqui a lista, o último livro que eu li em março foi Antropoceno, do John Green, publicado em 2021. O John Green é o autor, né, de A Culpa é das Estrelas e de vários outros livros YA bem famosos. Ele também é super popular aqui no YouTube já há bastante tempo. Mas esse é um livro de não ficção, melhor dizendo assim, de ensaio. Meio que... Nesse livro ele faz basicamente avaliações ali de coisas aparentemente aleatórias do cotidiano, né? Então, desde urso de pelúcia até cachorro-quente. O antropoceno, como ele explica ali no começo do livro, né, é essa era geológica atual em que a gente vive, né? Então, uma era em que os humanos transformaram e continuam transformando muito o planeta, né? Tanto positivamente como negativamente, e também que parece que tudo é centrado ali na experiência humana. Então, os humanos estão meio que no centro de tudo. Então, o John Green junta esse conceito com a experiência dele como resenhista, né? Ele explica também que ele já trabalhou muito tempo ali fazendo resenhas curtas para uma revista literária. Então, ele tem isso na bagagem dele. E tudo isso serviu de base também para o podcast dele, o Anthropocene Reviewed, que é o mesmo nome do livro em inglês, né? Então, ele também traz essa proposta ali. Então o livro é meio que uma adaptação ali de coisas que ele já falou no podcast, coisas que ele já falou no YouTube, em outros lugares, assim, né? Partindo do olhar dele,
do primeiro ano de pandemia. Eu achei muito legal, achei muito divertido, assim, eu como uma pessoa que adora saber coisas aleatórias, né, saber trivia ali, eu achei muito legal, me ajudou muito a saciar esse meu lado, né, e eu achei muito legal também que ele não traz simplesmente a impressão dele sobre essas coisas, né, ele traz um contexto histórico ou um contexto de como essa coisa existe no mundo. Então eu achei muito legal a leitura, eu adorei e foi, como eu disse, muito divertida também. Eu só achei que mais pro final ali o livro foi meio perdendo gás, mas no geral foi um livro que eu amei. Eu dou pro Antropoceno 4,5 estrelas. Enfim, por hoje é isso. Me conta aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, o que você achou. Você pode também deixar a sua recomendação de leitura, que como eu disse várias vezes aqui no canal, eu adoro ver. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, aproveita para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E se você já for inscrito, não esquece de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Você também pode me seguir nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Medium em @LuanaHarumi. Muito obrigada por assistir e até a próxima!